pois o prudente é perspicaz e prevê os acontecimentos incertos. Imagine as seguintes 8 situações. Na primeira situação, você está com uma doença e não sabe direito o que precisa ser feito, se operar ou esperar para curar de outra forma. Se você tivesse que escolher um médico, você iria preferir o médico A, que na universidade estudou e se dedicou bastante, ou o médico B, que conhece de memória todo o histórico das doenças relacionadas ao sintoma que você tem, além de uma larga experiência que lhe aumenta ainda mais o conhecimento que ele já tem de memória. Qual seria a sua escolha? Segunda situação. Uma empresa está para abrir falência. Para que isso não ocorra, o administrador está procurando resolver de 2 formas. Trabalhar mais a parte de marketing para aumentar as vendas e assim melhorar a empresa. Ao mesmo tempo, está procurando entender as causas do problema, chegando à conclusão de que houve uma mudança no mercado e que o seu produto já não é mais tão valioso na atual sociedade tecnológica. Portanto, é melhor mudar os princípios da própria empresa. Não adianta focar só no marketing. Terceira situação. Você está com um problema sério de relacionamento com o seu cônjuge. O fato de estar imerso emocionalmente na situação te atrapalha de tomar uma decisão. A melhor forma de resolver isso é ir conversar com algumas pessoas com mais experiência e sabedoria. Porém, você nunca foi tão dócil para seguir os conselhos, mas percebe que é o único meio de salvar o seu casamento. Qual a melhor opção? Ser dócil e aceitar o conselho de quem tem mais sabedoria do que você? Ou continuar sendo cabeça dura? Quarta situação, que é a continuação da terceira. Após você ter consultado pessoas com mais experiência e sabedoria no caso anterior, você começa a consultar a sua própria consciência e formular, a partir dos diversos conselhos, qual é a melhor atitude a ser tomada. Quinta situação. Você fica desempregado, tem filhos pequenos e sua esposa não estava trabalhando. O desespero, a reclamação são as primeiras tentações que você pode cair, mas sabe que essas atitudes te destruirão. Escuta alguns conselhos sobre trabalho na internet. Resolve pegar uma parte do dinheiro que recebeu e investir num curso e utilizar o seu conhecimento e experiência de anos em trabalho da internet. Apesar dos riscos, compreende que precisa trabalhar bastante, sem algum retorno financeiro no início. Começa a publicar conteúdo diariamente em diversas redes sociais, porque entende que isso agrega audiência e engajamento. Aos poucos, o trabalho começa a dar um retorno. Sabendo que isso pode crescer ainda mais, resolve expandir e contratar pessoas. Sexta situação. Você está acabando o ensino médio, pensando no que vai fazer da sua vida. Se presta um vestibular para um curso que, segundo a lógica do mercado, trará mais retorno financeiro, ou se vai seguir uma certa inclinação vocacional que tem. Fica com essa dúvida, escolher a vocação ou o mais rentável? Por fim, entende que deve seguir na direção vocacional, ou seja, para aquilo que você sente que nasceu para ser. Assim, procura todos os meios para chegar nesse fim. Sétima situação. Estando pronto para sair para uma viagem, após ter feito o estudo da rota, qual que é o melhor caminho, os eventuais problemas que podem ocorrer, procura ver o conselho de pessoas que já fizeram aquele trajeto e, a partir da sua situação particular, forma a sua própria opinião e decide seguir uma tal rota. Como você quer chegar e se certificou dos meios, parece que tudo vai dar certo. Porém, no meio do caminho, há um acidente e assim precisa escolher entre 2 rotas. Um detalhe, uma das rotas é mais longa, mas tem melhores condições e mais postos de abastecimento. Você escolhe essa. Oitava situação. Você abre uma empresa com um sócio. Ele é seu amigo desde a adolescência. Quando a empresa inicia, você percebe que falta uma certa transparência da parte dele em relação às contas. A princípio, não fala nada para não ter conflito. Por fim, entende que precisa ter mais cautela, porque nem tudo que é parece ser. Apesar de ser uma pessoa boa, você entende que todos podem ter erros, mas às vezes é difícil discernir o certo do errado. Às vezes eles podem estar misturados
ou às vezes coisas ruins podem ter aparência de boas. Então, você se decide a confiar desconfiando, mas nada exagerado. Cada uma dessas 8 situações compõe as 8 partes da virtude da prudência, segundo Santo Tomás de Aquino. São elas a memória, o intelecto, a docilidade, a solércia, o raciocínio, a providência, a circunspecção e a cautela. Olá, eu sou o Paulo Rafael e quero só te lembrar que o que ensinamos aqui no Superleituras ninguém ensina. Por isso, nos ajude compartilhando, se inscrevendo e comentando o que você mais gostou. Vamos agora conhecer a teoria por trás de cada uma dessas histórias. Primeira parte da prudência, memória. A experiência resulta da memória de casos repetidos, como está claro em Aristóteles, por onde e, consequentemente, a prudência exige a memória de casos multiplicados. Santo Tomás de Aquino, nessa questão da Suma Teológica, explica em 8 artigos as 8 partes da prudência que em cada situação tentamos ilustrar. Para sermos prudentes, precisamos de experiências acumuladas e conhecer todo o histórico do que está acontecendo ou o que aconteceu. Precisamos estudar casos, memorizá-los, para que na tomada de decisão possamos, de acordo com a experiência nossa e de outros do passado, chegar a uma decisão mais prudente. Por isso, o exemplo do médico. Não basta um bom senso, precisa de conhecimento do histórico. Segunda parte, o intelecto. Ora, sendo a prudência a aplicação da razão reta aos nossos atos, necessariamente todo o processo da prudência há de derivar do intelecto, e por isso o intelecto é considerado parte da prudência. Para agir de forma prudente, precisamos julgar os princípios que estão presentes. Muitas vezes sofremos situações e não conseguimos sair delas porque o erro não está no processo, mas no princípio. Certos princípios conduzem a certas ações. Não adianta insistir numa empresa, num relacionamento em que os valores não são compatíveis, porque haverá conflitos insolúveis. Terceira parte, docilidade. Devemos entender, não menos que as demonstrações dos juízos e as opiniões indemonstráveis dos experimentados, dos mais velhos e dos mais prudentes, pois, por experiência, compreendem os princípios. Ora, é próprio da docilidade tornar-nos prontos em receber o ensino, por onde e convenientemente a docilidade é considerada parte da prudência. Ser dócil não é algo fácil. É preciso dobrar o nosso orgulho e estar pronto a aprender dos outros. Isso é algo lógico, afinal, nenhuma pessoa, no seu curto tempo de vida, pode conhecer todos os casos particulares para tomar a melhor decisão. É preciso consultar alguém mais sábio e experiente. Isso se aplica bem ao caso de relacionamentos em que as emoções turvam a visão. Para ser conselheiro, você precisa ter alguém que queira seu bem, seja sábio mesmo e te diga o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Quarta parte, solércia. Assim, como a docilidade consiste em formarmos uma opinião reta, recebendo-a de outrem, assim também a solércia em procedermos de modo a chegarmos a uma apreciação reta por nós mesmos. A solércia, que é um nome estranho, pode ser entendido como capacidade de, depois de escutar os conselhos dos sábios, formar a sua própria opinião de um modo coerente com a sua consciência. Por isso, somando dos bons conselhos, a decisão para ser prudente precisa ser a sua e baseada na sua própria consciência. Quinta parte, raciocínio. A prudência requer, sobretudo, que o homem seja capaz de raciocinar com acerto, para poder acertadamente aplicar os princípios universais aos casos particulares, que são vários e incertos. O homem da situação 6 agiu com um raciocínio encadeado entre causas e efeitos. Essa capacidade de investigar certas ações que geram certos efeitos é prudência. O homem soube aplicar o dinheiro num curso que deu conhecimento sobre a receita na internet. Sabia que não iria ser de uma hora para outra o retorno. Fez muito conteúdo e teve um retorno ao ponto de poder abrir uma empresa. Ser prudente não é agir na base do impulso e da emoção,
precisa analisar que certos princípios constroem uma rede de causalidades positivas ou não. Sexta parte, providência. A providência implica uma certa relação com algo de distante, com o fim a que deve ordenar-se o que ocorre presentemente, por onde a providência é parte da prudência. Essa é uma das partes mais importantes da virtude da prudência. Providência é você ter bem claro na sua mente qual fim você quer chegar. A partir disso, raciocinar quais meios são necessários para chegar em tal fim. Nesse ponto, é justamente em que ocorrem os maiores fracassos. Se você entende bem a sua finalidade, é só manter os olhos pregados nela e seguir até o fim. Para que você se casou? Para que você teve filhos? Para que você escolheu essa profissão? Se o seu motivo é nobre, não importará os obstáculos. Você irá superá-los, mas se não, tudo será um peso. Para Santo Tomás de Aquino, era alcançar a contemplação de Deus e ser santo. E ele conseguiu. E você? Qual a finalidade que você entende que deve realizar nessa vida? Sétima parte, circunspecção. Assim como a providência pertence a examinar o que é, em si mesmo, conducente ao fim, assim a circunspecção examina se os meios são adaptados ao fim, de acordo com as circunstâncias. Circunspecção é atenção aos detalhes. Assim como o motorista sabia bem a finalidade de sua viagem, ele também soube mudar a rota quando surgiu um imprevisto que tornava aquela rota inviável para chegar ao destino. Como diz a frase, o diabo mora nos detalhes. Se não formos capazes de analisar todos os detalhes, podemos cair numa armadilha e não sermos prudentes. Oitava parte, cautela. Assim como a verdade pode ir mesclada com o erro, assim também o mal com o bem, por causa da multiformidade de tais atos, nos quais quase sempre ao bem se apresenta o obstáculo do mal e o mal se manifesta sob as aparências de bem, por onde é necessária a cautela, a prudência, para praticarmos o bem e evitarmos o mal. Nas coisas eventuais, a verdade pode estar misturada com o falso. Nem sempre aquilo que nós temos como certeza é verdadeiro. Elas podem ser falsas. E o bem pode estar misturado com o mal, como na situação da sociedade entre os amigos. Ter cautela é, no fundo, ter uma desconfiança mais sadia, no sentido de que o outro pode errar intencionalmente ou não. A filosofia, como se pode ver, é um estilo de vida. Essas 8 partes da prudência devem ser absorvidas e se tornarem vida na nossa vida. Pense quanto sofrimento poderia ser evitado se fôssemos dóceis às lições milenares da filosofia. Antes de deixar uma frase bônus, que é de fato um sábio conselho, eu preciso te avisar que se você quer saber mais como colocar na prática a filosofia, posso contar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Vamos à frase. Nem te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com o medroso sobre a guerra, nem com o negociante sobre o comércio, nem com o comprador sobre a venda, nem com o invejoso sobre a gratidão, nem com o preguiçoso sobre qualquer trabalho. Eclesiástico. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve.